Olá, alunos, tudo bem? Hoje iremos corrigir a semana 4 do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. Dentro do que o PET trouxe, iremos trabalhar a interpretação de gráficos. Questão 1. Enem 2018. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos no plano em forma de um triângulo, como mostra a figura abaixo. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencendo ao conjunto dos números naturais com naturais. Tá? Então, aqui nós vamos interpretar em qual parte, né, se localiza esses pontos que estão marcados. Então, vamos analisar cada questão. A questão A. O x, olha só, vamos analisar essa parte aqui. O x maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a zero, tá verdadeiro. O y tem que ser menor ou igual a 10, tá verdadeiro, tá? Porém, essa parte aqui do meio, tá assim, olha, x tem que ser menor ou igual a y. Para isso aqui acontecer, x ser menor ou igual a y, olha aqui. X igual a y, tudo bem, né? x5, y5. Agora, o x ser menor que y não vai dar certo, porque vai cair nessa parte de cima. O x tem que ser maior que o y. Olha, para um x valendo 6, eu tenho um y valendo o quê? 6. Para um x valendo 6, eu tenho um y valendo 1. Então, para cair nessa parte de baixo, né, desse triângulo retângulo, o x ele tem que ser maior ou igual a y. Olha, um x valendo 10, aqui eu vou ter um y valendo 1. Se eu pegar um x valendo 11 e um y valendo 1, por exemplo, eu vou estar fora deste gráfico, tá? Se eu pegar um y15 e um x valendo 3, 15 e 3, eu vou estar fora do gráfico. Se eu pegar um y10 e um x valendo 4, eu vou estar na outra parte do triângulo. Então, essa parte aqui, ela é falsa. O meu x, a gente já pode até anotar aqui, o meu x, ele tem que ser maior ou igual a y. Então, essas duas partes aqui estão verdadeiras, mas aqui no meio não dá. Então, a opção A está descartada, tá? A letra B, vamos analisar a B. O y tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Tem que ser maior ou igual a zero. O x tem que ser menor ou igual a 10, também tá certo. E aqui no meio, o y tem que ser menor ou igual a x, também tá certo. Olha aqui. Então, essa parte aqui tá verdadeira. Esse meio também está verdadeiro. Então, todas as três interfaces aqui estão verdadeiras, tá? A letra D, a letra C, x tem que ser, né? Vamos analisar aqui. Pegando essa parte, x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, tá ok. Y maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, tudo bem. Só que se eu pegar isso, eu também vou estar pegando essa parte de cima. E não pode, o que me delimita, né? Para eu pegar somente o pontilhado, vamos dizer assim, metade desse quadrado, eu tenho que ter o quê? Um x maior ou igual a y.
Então, eu não posso, isso aqui ainda está faltando algo aqui, então eu não posso trabalhar com essa. Esse x mais y aqui também não dá, não dá. Então, a questão que vai dar certo, né, que vai atender a todos os requisitos, vai ser a letra B, tá? Vou repassar ela aqui de novo com vocês. Ó, analisando a letra B, novamente, eu tenho que y é maior ou igual a 0, tá ok? O x é menor ou igual a 10, tá ok? E para eu trabalhar com essa parte aqui somente, eu tenho que ter um y menor ou igual a x, que é a condição de eu estar nessa metade deste quadrado, tá? O y tem que ser menor ou igual a x. Por quê? Vamos pegar um y igual a 10 e um x igual a 4. Se eu tenho um y10 e um x4, ele vai estar aqui, olha. Então, não atende, tá? Se eu tenho um y6 e um x2, então, para ordenado 2 e 6, ele vai ficar aqui no 2 e vai vir aqui para o 6. Então, todos que os y, né, for maior que o x, vai cair nessa parte de cima, então não atende. Então, eu preciso dessa restrição, onde o x tem que ser maior ou igual a y, ok? Então, resposta correta, letra B. Essa questão foi tirada do CIMAV, né? Basta a gente localizar os quadrantes. Então, vamos lá. Praça Agenor Barbosa. Vamos localizar aqui, porque aqui. Agenor Barbosa. Então, vai ser A3. Vou anotando aqui. A3. Mercês. C2. Depois, Independência. Tem que ser nessa ordem. Independência é 8. Aqui. São Januário é 6. Tipo, eu tô colocando assim pequeno, vamos corrigir aqui. A3, C2 é 8, é 6. Depois veio Guido Marliere, aqui, D12. Então, aqui, seguindo essa ordem, vai ser letra B, a resposta. Paulo fez uma viagem de 300 quilômetros com seu carro, gastando 6 horas. Aí, tá aqui o trajeto que o Paulo fez. Então, aqui nós vamos analisar os gráficos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Paulo andou 120 quilômetros a velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, aqui é distância, tá? Aqui é km e aqui é o tempo em horas. Então, ele andou 120 quilômetros em um tempo com 60 quilômetros por hora. Então, vamos lá. Ele, então, partiu do 0, aqui já tá partindo do 60, então, aqui já não dá, essa já tá descartada. Então, aqui partindo do 0. Partindo do 0, ele vai caminhar quanto tempo? 120 quilômetros, né, por hora, 120 quilômetros a 60 quilômetros por hora, ele vai andar 2 horas. Então, vocês têm que fazer essa regrinha de 3 aí. Então, ele vai caminhar o quê? 2 horas. Então, aqui, ó, ele caminhou apenas uma. Então, essa aqui também tá descartada. Então, a gente vai ficar com B ou D. Entendeu, gente? Ele andou 120 quilômetros com quanto? A 60 quilômetros por hora. Então, significa que em 1 hora, ele andou 60 quilômetros.
Se ele andou 120, ele gastou quanto? Ele gastou 2 horas. Então, aqui já não pode ser. Aqui ele partiu de 60, ele tinha que partir do zero. Então, a gente fica com esses dois gráficos, que é esse primeiro intervalo aqui. Os dois estão iguais, então tá ok. Depois, o que ele fez? Parou por 1h30. Aí, ele vai parar por 1h30. 1h30, se ele gastou 2, 3 e metade de 3. Então, essa aqui tá ok. Aqui falou que ele parou só por meia hora, olha. Então, essa aqui já tá descartada. Então, vai ser letra D. Vamos continuar analisando. Depois, ele andou mais 80 quilômetros, a velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, ele andou aqui mais 1 hora. Então, do 4, 3,5 foi para 4,5. Ele andou mais 1 hora. Tá ok? Depois, parou por meia hora. Parou aqui, ó, de 4,5 até 5, meia hora. E depois fez o restante do percurso com 100 km por hora. Então, ele andou mais 100 km em 1 hora. Então, a resposta correta, letra D. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Gláucia e Helena, executaram uma mesma tarefa. Terminado o trabalho, o gerente do setor representou um plano cartesiano por meio dos pontos F, G e H, a porcentagem do trabalho realizado e o tempo gasto. Então, tempo gasto e porcentagem. Por funcionária, conforme ilustrado. O desempenho, olha a parte importante aqui. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo, de forma que se considera tanto melhor o desempenho, quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. Ou seja, você tem que trabalhar muito, a porcentagem do trabalho tem que ser alta, por um tempo menor, ou seja, eficiência. Então, o melhor desempenho que nós vamos ter, vamos analisar aqui o gráfico. Aqui é tempo e aqui é trabalho. Então, quanto maior o desempenho em um tempo menor, vamos supor que é 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aqui é o desempenho, por exemplo, 100%, 80%, né? Vamos supor, eu trabalhei 1 hora e executei todo o meu trabalho. Então, tá aqui o meu ponto. Outra colega trabalhou em 3 horas e executou somente 80%. Quem vai ser mais eficiente? Vai ser mais eficiente quem trabalhar, executar mais em um tempo menor. Então, aqui, o gráfico, quanto mais alto e mais próximo do eixo aqui da origem, é que vai ser o melhor, vai ter o melhor desempenho. A classificação das 3 funcionárias, da que teve o melhor para o que teve pior desempenho. Então, nós vamos pegar da melhor para o pior. Então, vamos ver. Aqui, quem tiver mais alto e mais próximo do eixo de origem. Então, vai ser primeiro a Fernanda, com o melhor desempenho. Depois, a Helena, porque ela está com tempo menor, né? E por último, vai ser quem? A Gláucia. Porque ela demorou muito e a execução dela foi baixíssima. A Helena, ela executou pouco, mas num tempo menor. Então, o melhor vai ser quem? F, H e G. Letra B, Fernanda, Helena e Gláucia. Letra B. Próximo. Em uma empresa farmacêutica, fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Ponto. A
Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora até atingir a máxima eficácia de 100%. E permaneceu em máxima por 2 horas. Então, vamos ver a primeira parte. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente, o que é linear? Reto. Durante 1 hora, até atingir 100%. Então, vamos ver aqui nos gráficos, vamos por parte. Então, gráfico A. Saiu do zero. Aqui é tempo, ó. 1 hora tá ok, 100%. Então, tá ok. Saiu do zero, 1 hora, 100%. Tá ok também. O B, ele não partiu do zero, ele já partiu do 100. Então, esse gráfico aqui, ele já está descartado, tá? O D partiu do zero, 1 hora, 100%. E o E também. Então, para essa primeira parte, já eliminamos o gráfico B. E permaneceu em eficácia máxima, ou seja, em 100%, durante 2 horas. Então, vamos analisar quem ficou 2 horas. 1 hora de uma. Aqui ficou somente 1 hora. Então, esse gráfico aqui já está descartado. Aqui tem que ser 2 horas. Este, 2, tá ok. Então, aqui tá ok. Esse primeiro ponto também tá ok. 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 Aqui também permaneceu por 2 horas. Ok. Então, vamos para a terceira parte. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente. Então, agora ele vai decrescer linearmente, atingindo 20% da eficácia. Ao completar as 6 horas iniciais. Então, tem que diminuir até onde? Até no 6, em 20%. Então, vamos ver o primeiro. O primeiro já está descartado. Segundo, letra C. Foi diminuindo linearmente até 20% e atingiu 6 horas. Tá ok? Aqui, ele deu um corte no D, então o D já está eliminado também. Aqui, diminuiu linearmente até 6, 20% também está ok. Então, agora nós estamos com a letra C e com a letra E. Continuando. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente. Então, vai aumentar de novo, atingindo a máxima. Então, vai aumentar até 100%. Após quanto tempo? Meia hora. Então, agora a gente vai ver que tem que aumentar em meia hora e chegar no máximo. Então, letra C. Olha, de 6 para 7 é 1 hora. Então, vai aumentar até o máximo em meia hora. Beleza. Então, tá aqui, ó. Metade do tempo. Aqui, tá? Vocês vão considerar, gente, esse pedacinho descendo, que é o que vai diferenciar do gráfico de cima. Aqui, ele partiu do zero de novo. E não é partindo do zero, é a partir dos 20% aqui da eficácia, ele administrou a nova droga, né? A nova dose. Então, essa parte aqui, ó, vai te fazer eliminar esse gráfico. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Então, subiu, vamos ver o que aconteceu. Permanecendo no 100% por 3 horas e meia. Então, vai ser aqui, ó. Meia hora, né? 1, 2, 3 horas e meia, certinho. Terminando, nas horas restantes, a eficácia decresceu, atingindo o final do tratamento com 50%. Então, ela decresceu, atingindo em 50%. Então, a letra correta vai ser letra C. Sempre quando tiver esse tipo de gráfico, vocês têm que ir pausadamente a cada parte e analisando o texto com o que realmente está no gráfico, tá? Então,
Então, é isso. Então, a gente termina a correção da semana 4 do primeiro ano do ensino médio do PET 6. Ok? Abraços a todos e até a próxima!